Salve galera, beleza? Na videoaula passada aí conversamos sobre como startar uma aplicação. Nessa daqui a gente vai pegar aquela aplicação e vincular ao banco de dados, para que além de tu possa utilizar um banco de dados na tua aplicação, tu possa utilizar também do sistema de controle de acesso que o framework já provê para ti. O próprio IE já tem esse sistema de controle de acesso implementado, com uma tabela padrão que ele usa, mas tu pode modificar essa tabela conforme a tua necessidade. Inclusive vou mostrar aqui um script que eu uso, um código que eu uso. Vamos lá. Nossa aplicação está desse jeito. Para o usuário logar, ele vem aqui na aba de login, ele colocaria o username, e a senha dele, e entraria. Então vamos supor, username Carlos, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, como não tem nada vinculado, se tu for tentar fazer esse acesso, ele vai dar um erro. Esse erro é um erro bem característico, que ele fala que o acesso para o usuário root foi negado. Tu viu este erro, desconfia logo que seja isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Normalmente esse erro se dá quando a permissão de controle de acesso ao banco de dados foi negada. Para te configurar o arquivo de conexão ao banco de dados, tu vai vir em common, config, main local. Por padrão, o IE te dá esse cara desse jeito aqui. Quando nós startamos, ele criou esse arquivo é um arquivo de configuração local. Vamos colocar aqui o nosso usuário, a nossa senha do banco de dados, root, e vamos dar o nome aqui para o nosso projeto, projeto, underline, IE. O que acontece agora? Se eu der um reload, ele vai tentar de novo ver esse cara no banco de dados, só que ele não vai achar um sistema chamado projeto IE. Ele falou que não achou um banco de dados chamado projeto IE. Então vamos criar esse cara. Eu vim aqui no phpMyAdmin, vamos criar um novo projeto, projeto IE, create, e agora se nós formos dar lá de novo reload, ele já diz que ele não achou a tabela user do esquema projeto IE com o username Carlos e status 10, status ativo. Ele fala que para esse cara essa tabela não existe. Então vamos criar essa tabela. Eu tenho aqui um script que eu costumo usar bastante. Eu vou dar um jeito de deixar ele aí na descrição para vocês. Beleza? Esse cara aqui, estrutura. Eu vou fazer algumas alterações aqui visualmente com vocês, antes de eu explicar um pouquinho sobre esse esquema. Eu vou pegar o ID desse cara e colocar ele como primary key. Eu vou pegar esse ID e vou editá-lo e colocá-lo como auto-incrementado. E para efeito aqui, eu vou também pegar o username dele e vou colocar como unique. E o e-mail aqui também eu vou colocar como unique. Opa, é e-mail mesmo. O e-mail vai ser unique. Preferi fazer isso aqui com vocês visualmente do que por código. Bem, o que é essa tabela? Quando a aplicação do IE tenta acessar, ele vem nessa tabela e ele verifica se existe alguma instância nessa tabela. Essa tabela ela tem os seguintes atributos. Desses atributos aqui, não são atributos originais do IE: nome, data de nascimento e URL image. E-mail, data de criação, data de atualização, status, rule, password, hash, tudo isso é coisa do IE. Para que ele utiliza esses caras? O username, logo o nome de usuário dele,
já é bem conhecido, por isso que nós colocamos esse cara unique, para só ter um usuário com aquele nome de usuário. É um tanto chato em algumas plataformas o usuário entrar pelo nome de usuário dele, só que o UI vem por padrão fazendo login pelo nome de usuário. Então nós vamos de início deixar esse nome de usuário, mas lá na frente a gente vai trocar para ele fazer o login pelo e-mail, por isso que eu já deixei ali o e-mail como unique também. O nome para salvar o nome do usuário, nome realmente da pessoa. O AutoKey é uma string que é gerada dinamicamente pelo i na hora que o usuário faz cadastro. O que essa string faz? Quando você loga pelo seu usuário numa determinada máquina, ele seta um cookie com aquela string no teu browser, e quando tu voltar de novo para dentro daquela página, tu não tem que fazer de novo login. Se o cookie tiver setado lá, ele já deixa tu passar direto. O password hash, quando o usuário digita a senha dele, é salva a hash da senha dele no banco, é uma coisa bem mais complexa do que fazer um MD5 ou um SHA-1 lá padrão. É uma coisa um tanto louquinha, a gente pode dar uma olhada futuramente. O reset token, quando o usuário tenta resetar a senha dele, por aqui, pelo e-mail dele, é enviado para o e-mail do usuário um link do link da aplicação concatenado com o reset token. Ele verifica qual é o reset token daquele cara que solicitou, se aquele reset token ainda está habilitado, porque uma vez que tu apertou no link, tu tentou, ele descarta esse cara. E como foi enviado para o e-mail daquele usuário, obviamente aquele usuário que solicitou, ele vai acessar pelo link e aqui ele já vai ser direcionado para setar uma nova senha para ele. O status é para definir se ele está com o usuário ativo ou não. Data de criação e de atualização é para registro e controle. Se esse cara nunca for alterado em algum momento, a data de criação e atualização vão ser idênticas. Caso contrário, tu vai saber quando foi a última alteração desse cara. A data de nascimento e o URL image são algumas das coisas que eu, junto com o nome, que eu utilizo em alguma das minhas aplicações. Isso daqui não é padrão do i, mas como é um framework, tu pode mexer ele à tua necessidade. É uma plataforma aberta. Vamos voltar aqui. Agora, se eu tentar digitar a senha, ele já me diz que aquele usuário não tem salvo no banco de dados. Para o usuário fazer cadastro na tua aplicação, como é que ele faz? Sign up. Ele vai ter que entrar aqui com o nome, o e-mail dele e a senha de 1 a 6. Aqui a aplicação ele vai fazer, por enquanto ele vai fazer o login com o username dele, mas lá na frente a gente vai alterar para ele fazer o login com o e-mail. E aqui ele está salvando o resto da senha dele. Ele está digitando aqui a senha dele, que vai ser salvado no banco o resto da senha dele. Observe que ele já logou este usuário. Se a gente for lá no phpMyAdmin, a gente tem esse cara salvo, nome em branco, ele não preencheu o nome, o AutoKey é a string que foi gerada dinamicamente, o hash da senha, password reset token eu ainda não solicitei, Ruley está desabilitado, ele dá um código para criação e atualização e tem um e-mail salvo, os demais campos estão vazios. Por enquanto é isso. O usuário pode deslogar e logar novamente. Carlos, digita a senha. Ele loga e tu não precisa te preocupar em fazer novamente este controle de acesso. Claro que tu pode fazer uma coisa mais elaborada, por perfil de usuário e tudo mais, mas o sistema de controle de acesso por sessão e token já está criado por conta do framework. Beleza, galera? É isso. Se curtiu, deixa um like aí, compartilha com o pessoal. Até a próxima aula.